Alzheimer é a doença mais estudada no mundo e uma das que pode trazer mais reflexos sociais para as próximas décadas. Vamos conversar agora com o neurologista Paulo Brito, que é um dos maiores especialistas do mundo na doença. Doutor, eu queria que o senhor me explicasse por que o Alzheimer ela é considerada uma doença social. Doença de Alzheimer é uma doença social porque quase que 50% das pessoas que têm esse diagnóstico, elas poderiam ter ou evitado ou colocado o diagnóstico para mais tarde. Por que social? Nos estudos que nós fizemos, observamos que mais ou menos 42% dos casos que foram a óbito e foram estudados mostraram que doenças vasculares, cardiovasculares, fatores de risco cardiovasculares, eles vão dizer que acordam, despertam a doença que está guardada lá dentro da cabeça da pessoa. E se esses fatores sociais e cardiovasculares eles forem controlados, isso poderia minimizar a quantidade de pessoas com doença de Alzheimer ou retardar esse diagnóstico para mais tarde. Então, políticas de saúde onde as pessoas pudessem ter um equilíbrio dessas situações, quanto de medicação, como de alimentação correta, como equilíbrio emocional e atividade física regularmente, isso pode contribuir para minimizar a quantidade de pessoas com dificuldades nas demências. Existe alguma dieta específica? E em que volume, em que cotidiano esse exercício deve se manter para trazer esse benefício? Por exemplo, as respostas que eu estou lhe dando, todas elas são de base científica. A do exercício já é bastante conhecida, onde se diz que pessoas que têm uma atividade regular de no mínimo 3 vezes por semana durante 40 minutos, elas têm uma tendência, a partir de 3, 6 meses, a melhorar a sua memória. Porque os estudos que foram feitos mostraram que as áreas cerebrais, onde estão localizadas a memória, foi melhor em quem fez isso do que em quem não fez. Então isso é um dado científico e isso tem tido valor e me parece que as pessoas estão praticando essas atividades. Com relação à alimentação, foi realizado um congresso em Boston há 2 anos atrás, onde se começou a fazer um estudo com pessoas que tinham problemas de doença, mas não necessariamente de demência. São aquelas pessoas que estão com seus esquecimentos e que aqueles esquecimentos são da doença que está dentro e não esquecimento de outras coisas. Daí a dificuldade de você diagnosticar. Esse estudo mostrou que as pessoas que estavam nessa fase, que não estavam dementes, elas passaram a ter uma vida melhor quando elas utilizaram uma medicação feita à base de alimentação. Então se fez uma alimentação correta, com todos os ingredientes que o organismo está sabendo, e esses estudos mostraram que as pessoas passaram a melhorar após 3 meses de estudo tomando essa medicação. Então, a alimentação certa, ou atividade física e o controle de todos os fatores de risco são dados de grande importância para você dificultar o aparecimento da doença que pode estar guardada dentro da sua cabeça. O senhor tem falado dessas dificuldades, né, do diagnóstico ser difícil. Como é que ele é feito, esse diagnóstico? Ele é um diagnóstico por exclusão? Doença de Alzheimer, pelo menos aqui na nossa região, ele ainda é um diagnóstico de exclusão. Embora que, dependendo da experiência que o médico tenha, que o neurologista tenha com o assunto, ele já pode perceber sinais da doença sem necessariamente fazer uma exclusão. A exclusão seria para garantir, para dar certeza de que uma outra doença não estaria mimetizando o diagnóstico errado, não é? Mas se fizermos alguns estudos
que nós não temos aqui essa facilidade ainda de tanto do exame do líquido cefalorraquiano como um exame de PET scan com um tipo de substância que seria chamada de anti-amiloide. Isso vai mostrar as áreas cerebrais que estão sofridas. Mesmo que você não tenha ainda a demência, ela poderá mostrar que já existe a doença guardada na sua cabeça. E aí você pode ou não iniciar um tratamento. Esse tratamento só vai existir se você tiver confirmação clínica, se você tiver sintomas, se você tiver as alterações do exame sem sintoma, isso ainda não é aprovado pelo corpo médico, pelos conselhos de medicina, o estadual, o federal, o mundial, que seja. Nós não podemos tratar aquilo que ainda está se expressando, porque a continuação do que está dentro da sua cabeça só existirá no futuro. E nós não temos segurança de que realmente no futuro isso vai acontecer. O que o senhor quer dizer com a doença é uma coisa e a demência é outra coisa? É outra coisa. A doença é o que está guardado dentro da cabeça. É a patologia, é a doença. Essa doença, ela existe na pessoa, no caso da doença de Alzheimer, décadas antes de qualquer sintoma surgir. 20 anos, às vezes mais de 20 anos, a doença já está instalada. A partir do momento que a doença inicia, ela começa a se expressar por falta de memória em 70% dos casos, mas não em todos. Então a pessoa passa a ter esquecimentos que ela não tinha antes. Isso é o que é estranho. Enquanto ela está com esquecimento e ela não tem outro sintoma, nem no comportamento, nem no humor, nem na cognição, só esquecendo, isso ainda é reflexão da doença. Quando esse sintoma se associa a outro sintoma, por exemplo, dificuldade de falar, a pessoa quer dizer as coisas, mas não lhe chega às palavras. A pessoa às vezes vê um objeto e não identifica o nome de imediato, dificuldades com a linguagem. Isso e o esquecimento já caracteriza demência. Ou o esquecimento e dificuldade de se organizar no espaço. A pessoa se perde em lugar que ela costumamente vai. Normalmente ela vai a esse lugar. Então ela fica perdida. Aí pergunta um, pergunta outro, termina se encontrando. E isso vai acontecendo uma vez, duas vezes, quer dizer, isso vai tomando um hábito do que não existia. Então esse fato de se perder e estar esquecendo, isso também caracteriza a demência. Ou seja, o outro exemplo também é o comportamento. A pessoa não era daquele jeito e agora a pessoa mudou o comportamento, passou a ser agressiva, passou a ser ríspida, enfim, mudou o jeito de ser que não era, ou acentuou a forma que era. Tipo assim, minha mãe era uma pessoa forte de temperamento, mas ela nunca chegou a fazer coisas dessa natureza. Então essa mudança, esse aumento associado aos esquecimentos já inclui um quadro de demência. Então, esse esquecimento e qualquer um outro fator, porque são vários, isso já caracteriza uma demência inicial.